Desse planejamento estratégico da Anatel, existem 7 indicadores ou 7 metas desse plano estratégico, que vai até 2024. Então, vou te passar aqui os principais pontos, ou seja, os indicadores que são os mais visíveis, ou seja, para onde a gente vai ser direcionado nesses próximos anos. A parte de promover a ampliação do acesso e uso de serviços com qualidades e preços adequados, ele tem 5 pontos. O primeiro é a cobertura de rede de transporte de fibra ótica. Então, hoje no Brasil, a gente tem mais fibra ótica do que um cabo de par metálico ou um cabo coaxial, que é a forma que a internet fixa chega no seu escritório, em algum estabelecimento. Então, fibra ótica é o objetivo principal, porque ele tem menos custos, ele tem mais velocidade, então faz com que isso seja mais viável. E a ideia, ou seja, a meta, é que chegue até em 4.883 municípios do Brasil. Lembrando que a gente tem no Brasil hoje mais de 5.000 municípios e a gente não chega hoje a atender todos. Então, a meta até 2024 é atender mais uma determinada quantidade de municípios e chegar nesses 4.883. E aí amplia essa estrutura de cobertura. Além disso, o segundo ponto é a velocidade média contratada da banda larga fixa, ela aumentar para 150 megas. Hoje, se você tiver na sua empresa, na sua estrutura, uma determinada velocidade, entenda que a média ela é mais baixa, em torno de 40 megas. Então, a ideia é que ela chegue até 150 megas em 2024, na média dos usuários. A terceira meta é uma população de banda larga móvel, ou seja, da internet 4G, ela ter uma cobertura de aproximadamente 98,65% do nosso território brasileiro. Então, ampliar essa rede e melhorar a vida dos usuários para ter uma internet de mais qualidade, mais velocidade. A ideia é aumentar isso. Hoje, a gente também não tem uma cobertura que atende 100% do Brasil. Acredito que a gente vai chegar nesse patamar, mas ainda precisa um certo trabalho, porque a maioria das empresas elas pensam não necessariamente em ampliar a maior quantidade de rede ou de estrutura, seja telefonia fixa, banda larga ou telefonia móvel, para as regiões. Ela precisa também pensar em rentabilidade, então não adianta ela colocar em um lugar que vão ter poucos usuários. Eles preferem direcionar os investimentos para a área onde tem mais clientes, mais possibilidade de consumidores contratar o serviço. Mas a Anatel ela tem que trabalhar para atender 100% do nosso país. É o que eu acredito. O quarto ponto, o quarto indicador, são os domicílios de banda larga na área rural. Hoje a gente tem pouca possibilidade de acesso à banda larga em área rural, comparado ao que deveria, e o objetivo é chegar em 73,4% de cobertura, ou seja, de ter locais que consigam ter a banda larga. E existem projetos hoje que eu consigo visualizar e que eu já atuei, em que existem regiões que não têm internet e regiões que são importantes, que você tem que ter um certo trabalho para trazer a internet até lá, via fibra ótica, por exemplo, na área rural. Então é uma área que você tem que ter cuidado. Tem diversas questões que impedem, que são obstáculos, mas eu acredito que com o tempo a gente consegue melhorar. E nessa parte, ou seja, nesse indicador, as prestadoras devem ampliar. E o quinto indicador é a densidade da banda larga fixa em domicílios, ou seja, as residências elas precisam ter mais banda larga fixa nessa ideia. Então, é em torno de 57% que se espera que se chegue até 2024. Mas isso é relativo no meu ponto de vista, porque se em uma determinada situação, em uma determinada região, você tiver a banda larga móvel, necessariamente fica mais fácil do que ter uma banda larga fixa. E aí, lógico, cada região é uma região, cada situação é uma situação, mas eu acho que tendo banda larga uma ou outra, isso já auxilia. Mas esses são os 5 itens, 5 indicadores do primeiro ponto, que é promover essa ampliação de acesso ao serviço. O segundo ponto, o segundo objetivo estratégico da Anatel, que é estimular a competição e sustentabilidade do setor de telecomunicações, ele tem 2 itens, 2 índices, 2 indicadores, para falar a verdade. E existem 2 índices que eles utilizam que eu preciso ler. Herfindahl-Hirschman é um índice que é utilizado, eu vou botar aqui escrito porque esse é difícil.
é um índice que ele é utilizado no mundo para medir a competitividade de setores. Então esse índice ele é tanto da telefonia móvel quanto da banda larga fixa. E a ideia é que possa se medir se aquele ambiente, ou seja, aquele setor, ele tem muita competitividade ou pouca competitividade. Então hoje no Brasil a ideia que a Anatel fez esse índice, a ideia que ele leve é que na banda larga móvel ele tem um índice mais ou menos de 0,36 de competitividade e na banda larga fixa 0,15. Então, na banda larga fixa você vai ter uma competitividade maior, ele vai ter uma concentração menor em alguma empresa. Já na telefonia móvel é o inverso, você tem uma competitividade menor, tem menos competidores, então você vai ter uma quantidade, vamos dizer assim, específica, mas na banda larga fixa você tem uma quantidade maior. Essa é a ideia. Então, hoje, no cenário brasileiro, a gente tem esses indicadores do objetivo estratégico da Anatel até 2024. A gente espera que tenha essas melhoras, que amplie a cobertura, que a concorrência seja sadia e que, lógico, sempre o consumidor esteja em primeiro lugar em todas as questões.